A história do buraco negro é uma história até engraçada na astronomia, né? Acho que é uma história, assim... Porque, basicamente, o Einstein, ele introduziu, né? Primeiro, assim, ele percebeu que as coordenadas espaciais que a gente conhece, que é direita e esquerda, cima e baixo, frente e trás, que a gente está acostumado, é associada com o tempo. O tempo é também uma das coordenadas. É o quadridimensional, né? 3 dimensões mais o tempo. Mais o tempo, exato. E aí, isso foi ele que percebeu, e ele introduziu isso com a relatividade restrita. Alguns anos depois, ele percebeu que a gente consegue distorcer esse espaço-tempo. Como que ele percebeu isso? Ele percebeu isso... Ele fala, né, que ele teve uma grande ideia, né, a ideia mais importante da vida dele, que foi quando... Porque até o Sacani falou disso esses dias. O Einstein ele era incomodado, cara, com a força da gravidade do Newton, né? O Newton falava que você tem uma força, que você soltou um objeto aqui, cai, porque um objeto com massa tal, com outra... eminho, sobre distância ao quadrado e multiplicado por um G lá. E é uma força. Cara, o Einstein ele ficava incomodado com aquele negócio. Pô, que força? Uma força, cara. O que é isso? É uma mágica? Por que um objeto ele atrai? Isso aí incomodou ele. Entendeu? Incomodou ele lá na cabeça dele. O Newton não tinha uma explicação para isso. A explicação do Newton era essa aí. Era certa. Era essa aí. Emão vezes eminho dividido por D ao quadrado. Ou seja, né? Retratava o que acontecia. Só que pro Einstein aquilo ali não era suficiente, cara, para explicar, entendeu? Pô, mas, cara, incomodou ele, entendeu? E aí que ele foi atrás da explicação dele pra gravidade. Entendeu? O negócio do buraco negro começa com a explicação da gravidade. Começa ele querendo entender melhor a gravidade. Que ele começou a pensar sobre uma pessoa caindo do telhado. Inclusive tá isso nas cartas, né? Que era um cara, ele imaginou um cara caindo de um telhado de uma casa. Tá. E aí as leis da física, né? Elas têm que ser a mesma em todos os referenciais. Então não importa se você tá aqui, se você tá caindo de um telhado, se você tá dentro de um trem, não importa. As leis da física têm que ser a mesma. Só que quando ele começou a pensar muito nesse problema, ele viu que o que o Newton tinha explicado para a gravidade não fazia sentido para uma pessoa caindo do telhado. Porque, assim, quem tá olhando de fora... Depende do observador, né? Depende do observador. Quem tá dentro, ou seja, a pessoa que tá caindo, não sente aquela força que deveria sentir, e isso incomodava muito o Einstein. E aí, ele então, ele já tinha, né, essa ideia do espaço-tempo, e ele percebeu que a massa, ou seja, a massa da Terra, no caso, distorce esse espaço-tempo. E é isso que dá ao que a gente conhece como gravidade. O Einstein virou funcionário público, funcionário de escritório de patentes. E por que ele gostou de serviço? Porque ele fazia o serviço rápido, cara. E tinha muito tempo. E depois ele ficava o tempo pensando. Ele nem se importava, então, ter um trabalho chato, porque ele tinha ele tinha o tempo dele pensar. Aí ele ficou pouco nesse escritório, depois ele virou professor e tal. E quando o Schwarzschild chegou numa estrela ali com umas 8, 10 vezes a massa do Sol, ele viu que acontecia um negócio diferente, cara. Que ela não morria igual o Sol. Entendeu? Ela explodia, ia ter uma explosão nela ali, porque ela ia consumir todos os elementos, até o ferro, que é o último. E isso ela ia implodir e depois explodir, que é o que a gente chama de supernova. E isso também não era o final da vida da estrela, porque isso ainda sobra um caroço. E esse caroço ainda, ele foi lá e foi fazendo as contas. E tudo isso por quê? Porque o Einstein tinha desenvolvido todo a gente chama de um arcabouço ali, para o cara poder se basear e fazer tudo isso. Quando ele chega nesse caroço, ele vai fazendo a conta. Pô, e se esse caroço tiver uma vez a massa do Sol, 2 vezes a massa do Sol? Tá, e começa de novo. E aí ele descobriu que quando tem mais que 3 vezes a massa do Sol, esse caroço, ele se colapsa para dentro dele, ou seja, toda a massa dele vai ficar num espaço muito pequenininho. E aí eles chamaram isso na época de estrela negra. Não tinha um nome. Não tinha um nome. Chamaram estrela negra. Por quê? Nunca tinha sido observado isso no universo. Só teórico. Inclusive, nossa, tanto teórico, cara. O Schwarzschild quanto o Einstein, eles não acreditavam nesse objeto. Só, cara, isso aqui não pode existir, cara. Isso aqui não pode existir. Eles pensavam que era impossível. Eles morreram, assim, sem acreditar na existência desses objetos. Era bizarro demais pra acreditar. Porque isso aí tem uma coisa legal até da gente falar, né, Roberta, na física e tal. Tem coisas que a gente consegue resolver matematicamente. Então tá resolvido.
Por exemplo, o buraco negro, que é o que a gente fala, ele estava resolvido matematicamente desde 1920, 18 e tal. O que é estar resolvido matematicamente? Por causa das equações, cara. Você resolveu. A matemática tá ali, ela não viola nenhuma lei física, ela não viola nada de matemática, tá perfeito. Qual foi o primeiro buraco negro que descobriram? Foi o 3C273. 3C273. Que distância tá daqui? Agora não lembro a distância. Não lembro, não. Ele é um quasar, ou seja, é um buraco negro muito ativo, e ele está se alimentando muito. Assim, buracos negros que estão, assim, se alimentando numa taxa absurda, eles levam o nome de quasar. Porque, então, assim, quando eles estão se alimentando, o disco ao redor deles brilha tanto, mas tanto, que às vezes esse brilho é maior do que da Via Láctea, ou da Via Láctea da galáxia inteira. Que é o que acontece com esse 3C273. Que ele está se alimentando tanto, e aquilo está brilhando tanto, que assim, a galáxia é ofuscada por ele. Isso mesmo. E o nome quasar é muito legal, o pessoal não sabia, né? Quasar é quase stellar, que eles chamam, radio source, ou seja, uma fonte de rádio quase estelar. Não pode ser estelar, porque estrela a gente sabe como que é. Então eles tiveram que dar um outro nome, e aí deram o nome de quasar para eles, entendeu? Então é muito interessante isso aí, graças à radioastronomia. Mas esse primeiro não tinha foto, não tinha nada, era só pelo rádio, pelas... Tem a foto dele, mas a foto dele não é dele. É como se fosse uma estrela. Como assim não é dele? É porque não é... Depois nós vamos explicar a foto do buraco negro, né? Porque a foto do buraco, a gente tá vendo lá, o quasar, o que você vê é a emissão, é o brilho dele ali todo, entendeu? Ele mesmo não emite luz, né? Ele mesmo lá no meio, não. O que emite é o disco. Esse desenho que você fez no braço, por exemplo. O que é isso? Tem umas imagens pra gente... Tem. Que é tão complicado de entender. Como que... essa aqui também é interessante. Essa aqui? Vamos lá. Dá pra... Cadê? Esse aqui. Bom. Aí aqui no centro a gente tem... É lindo isso, né, cara? É lindo. Nossa, é muito bonito. É lindo. Eu acho que talvez sejam os objetos mais bonitos. Né? Bom, aí a gente tem o buraco negro, né, no centro, que não emite luz nenhuma, porque toda luz que entra não consegue sair, não reflete nada. Ele absorve? Isso é bom explicar pra galera que ele não é um ralo. Não é um ralo, né? Não é um ralo. As pessoas tendem a achar que, assim, que ele sai por aí sugando tudo. Porque você não escoa, tinha que escoar pra algum lugar. Não é? Existe uma teoria pra isso. Tá. Mas a luz que entra não sai, porque não tem velocidade de escape suficiente, né? Como o Sérgio explicou. Então aqui a gente tem um buraco negro. Quando uma estrela, ou gás, ou um planeta, ou qualquer coisa chega muito próximo a ele, né? O campo gravitacional dele, ele acaba sendo capturado e vira esse disco que a gente está vendo aqui. Esse disco... O que são essas coisas aqui? Que parece até o anel de Saturno deformado. Então, esse aqui do meio, que parece um anelzinho mesmo, é o disco dele, que é como se fosse um anel de Saturno mesmo, só que é um disco que a gente chama de disco de acreção, que está espiralando em direção ao buraco negro lá no centro. O que tem aqui? Tem meteoro, tem asteroide? Tudo que passou, tudo que entrou no que a gente chama de horizonte de eventos. Se tiver uma nave alienígena, é capturada. Vai embora. E vira esse disco aí, faz tudo parte do disco. Tá. Em geral, é mais gás que cai. A galáxia mesmo tem gás e acaba caindo em direção a ele. Ou no caso de buracos negros estelares, né, que são buracos negros menores, é uma estrela. É uma estrela companheira que ele acaba sugando. E aí, essa parte aqui, né, essa parte de cima e de baixo, é que a gravidade ali é tão intensa, mas tão intensa, que a gente tem o disco, né, e essa parte aqui, a luz é distorcida. Então, a luz faz uma curva. Ela curva. Isso eu nunca consigo entender, essa distorção da luz. Porque é a gravidade, cara. Isso foi o Einstein que provou. O Einstein... Quando você olha no fundo de uma garrafa, tem uma distorção da luz. Isso aí é uma coisa muito legal que você falou. A gente chega nisso aí. Tá. Mas o Einstein, cara, ele definiu um negócio chamado tecido do espaço-tempo, que a gente fala. A gente representa, né, da maneira fácil, mas que gera muito problema, que é a cama elástica. Eu já vi esses exemplos, né? Que aí joga uma bola de ferro e ele deforma aquilo. Excelente. Tá. Lógico que no espaço é 3D mais 4, que é o tempo, é muito difícil de representar. Entendi. Muito difícil. Se fosse uma superfície bidimensional, aquilo representaria... Representaria legal. Tá. O Einstein propôs isso aí na teoria dele de 1915. Falou, cara, se a luz
passa perto de uma grande massa que está distorcendo muito. Grande massa é uma bola muito grande que está distorcendo a cama elástica. Tem uma força gravitacional, uma coisa que puxa a cama elástica ali. Tá distorcendo. Se você jogar um raio de luz ali, a luz não vai reta. Ela vai ser distorcida por esse buraco que você fez quando você pôs a bola. Certo? Tá. Então, o Einstein falou assim, cara, isso acontece. E acontece com o Sol. Como assim? Com o Sol. Se eu olho para uma estrela e a luz da estrela tá vindo na minha direção e ela passa perto do Sol, o Sol ele tem uma massa relativamente boa para distorcer o espaço-tempo então, ao redor dele. Não é aquela posição daquela estrela que eu tô vendo, ela tá em posição diferente, ela tá desviada? Ah, para! Isso aqui é o mais legal? Sabe onde que foi provado isso? Onde? No Brasil. Em Sobral. Olha a sorte do Einstein, cara. O Einstein propôs isso aí em 1915. Em 1919, teve um eclipse total do Sol. Eclipse total do Sol é o único momento em que eu consigo ver estrelas perto do Sol. Então, o que os caras fizeram? Eles vieram aqui no Brasil 6 meses antes do eclipse. Tava de noite, aquelas estrelas estavam de noite. Eles mediram a posição dela. Certo. E vieram... Lá é a posição real, assim? Posição do céu, do céu. Mediram ali. E vieram no dia do eclipse. Porque aquela mesma estrela, 6 meses depois, ela ia estar de dia ali no céu. Perto do Sol. Só que o Sol não ia estar eclipsado. Exato. Então a gente ia ver a estrela. E vamos medir a posição. Se o Einstein tiver... Aí pegaram, cara, a teoria do Einstein e calcularam o desvio que tinha que dar. E bateu? E bateu perfeito, cara. Foi a primeira... Isso 4 anos... Olha só a foda, né, cara? Ele teve que esperar 4 anos para a teoria dele ser comprovada. Mas bateu perfeito. Foi o primeiro grande teste da teoria da relatividade, cara. Hoje em dia a gente não precisaria esperar um eclipse para medir isso. Não, porque agora tem várias outras maneiras. Vamos pegar o fundo da garrafa que você falou. Tá. Isso é um outro efeito que ele previu. Chama lente gravitacional. Quando o Sol tem uma determinada concentração de massa. Mas tem objetos no universo que tem muito mais massa. Se eu pegar várias galáxias e juntar elas perto, aquilo ali distorce muito. Quando uma coisa está muito longe daquela grande concentração de massa e passa perto dela, acontece o mesmo efeito do fundo da garrafa. É uma lente gravitacional. Aquele objeto que está muito longe, ele é distorcido e ampliado. Nossa. Ou seja, eu consigo ver o universo mais longe do que o meu telescópio foi programado para ver. Isso o Einstein previu também. Isso o que é? A lente gravitacional. Tem a figura. Aqui, ó. O que o Sérgio está falando é exatamente... Aqui no centro seria um aglomerado de galáxias. Todos esses branquinhos aí são galáxias. São galáxias que estão juntas, próximas. E esses riscos que a gente vê... Esses arquinhos aí... É justamente o que o Sérgio está... Isso aqui são galáxias que estão muito mais distantes, que a gente nunca veria elas. A gente só vê por causa desse efeito. O Einstein previu isso em 1915. Lente gravitacional. E aí, é uma outra prova que funciona. E aí, cara, isso é que é muito legal, cara. Várias coisas que ele previu, ele nunca viu. Muitas ele duvidou dele mesmo. Tudo vai sendo comprovado, cara. Isso é muito foda, entendeu? Então, o Einstein é um dos caras mais importantes mesmo de todos os tempos, assim. É incrível, cara. É incrível. Lembrando, pessoal, né? Tudo foi experimento mental. Não tinha computador na época dele ainda? Não tinha computador, nada. Não. Tudo tudo na munheca aqui, ó. Tudo na caneta, cara. E na cabeça, né? Principalmente na cabeça. Exato. Entendeu? E hoje em dia eu peço pra fazer qualquer coisa, o Paquito reclama, cara. Tá vendo só? Atualizar a grade de convidados, ele reclama. Se há trabalho, sou resistência. Não é? Eu falo, a live já foi, tem que trocar de cor, né? Que é do azul pra... Exatamente. Não, já... Cara, ele trocar uma cor, é teclar uma... Só passar canetinha. Uma canetinha. Cara, que impressionante. Mas isso. Então é isso. E olha que eu vejo vários documentários, vários especiais sobre o Einstein, e sempre eu vejo coisa nova que ele previu, coisa... Sim. Porque aí vão aparecendo as coisas, né, cara? Vão aparecendo várias coisas. Por exemplo, GPS. O GPS está na órbita da Terra, ele tem um relógio de altíssima precisão, um relógio atômico, para poder sincronizar toda a rede e te dar a posição certinho. Senão, eu vou colocar para vir na sua casa e vou parar sei lá onde, entendeu?
A gente, graças a essa sincronia super precisa, e isso são correções relativísticas da relatividade, que são feitas ali para manter isso funcionando. E aí vai embora, cara. É muita coisa. Eu brinco com o pessoal, né? O efeito fotoelétrico você usa quase todo dia. Que é o que o Einstein ganhou o prêmio Nobel, foi pelo efeito fotoelétrico. Que é isso? Sabe onde que você usa ele? Não. Você já chegou no elevador e colocou a mão assim para a porta abrir? Sim, claro. Efeito fotoelétrico. Você está cortando o feixe de fótons que está passando e por isso a porta uma separa da outra e não espreme sua mão. Einstein na veia, cara. Einstein era foda, cara. Cara,